Olá, a notícia está de volta com o vice-presidente da República, Michel Temer. Queria voltar a falar um pouquinho da sua porção constitucionalista, porção jurídica. Muitos advogados dizem que o Supremo Tribunal Federal, quando julgou o processo do mensalão, mudou o entendimento em relação à validade de provas, deu mais peso às chamadas provas indiretas, às evidências. Em resumo, julgou com mais rigor na comparação com julgamentos anteriores sobre casos de corrupção, de escândalos políticos. Há um outro entendimento de que não, que o Supremo fez um julgamento de acordo com a linha que ele sempre adotou. Qual que é a sua avaliação como alguém que conhece o mundo do direito? Você sabe, Kennedy, que embora você tenha dito, olha, vou consultar mais o seu lado jurídico, mas lamentavelmente hoje, lamentavelmente não, felizmente, eu sou vice-presidente da República. Político, né? Sou político. Então, eu tenho uma dificuldade extraordinária para comentar as decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente quando elas se tornam definitivas. Mas o fato é que, nesse caso, o Supremo adotou a teoria do chamado domínio do fato. Né? Quer dizer, quem é autoridade, embora superior, domina os fatos e, portanto, é responsável indiretamente pelo crime ou pelo delito. Isso aí as provas indiretas ganham um peso muito forte. Peso. Muitas vezes, aí com toda a franqueza, é uma opinião de um advogado, né? Muitas vezes o domínio do fato é uma coisa útil, porque ela coincide com aquilo que efetivamente aconteceu. Em outros casos, pode não ser, porque muitas e muitas vezes o administrador age de boa fé. Ainda agora há pouco estive num congresso aqui, encerrando um congresso, um encontro de prefeitos municipais, e o presidente desta frente falava numa distinção entre improbidade e erro, não é? E que, no geral, os prefeitos são muito processados porque qualquer fato eventualmente delituoso que se suponha que ele tenha praticado gera ação civil ou penal. Sim, improbidade, o dolo, acha que ele pode ter sido um erro. Pode ter sido um erro. E eu disse, interessante, isso que o presidente da frente acabou de dizer, traz à pauta o conceito jurídico de boa-fé e má-fé. Quando, evidentemente, se verificar que há má-fé, não há dúvida que a improbidade se caracteriza. Se houve boa-fé, quer dizer, você não participou daquilo, ele não pode também ser responsabilizado por todos os atos da administração. Eu penso dessa maneira, não é? Agora, eu não sei se o Supremo, aí eu não saberia dizer, se o Supremo foi às entranhas desse tema, quer dizer, ao levantar a teoria do domínio do fato, que de fato já vinha aplicando anteriormente, se ele examinou essas entranhas. Então, ele foi aqui realmente há evidências claras de que não houve apenas o domínio do fato, mas por dominar o fato, ele conhecia o fato. Eu não sei dizer isso. O acusado mais famoso e condenado é o José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, condenado por corrupção ativa e formação de quadrilha. Só acho que no caso do José Dirceu, a teoria do domínio do fato foi bem aplicada ou o Dirceu tem razão de se queixar de que sofreu uma condenação injusta? Ele se queixa, talvez, de que não tenha havido esse, digamos, entranhamento, né? De que não tenha havido, isso eu não saberia responder. Não saberia responder. Se de fato não houve um entranhamento para dizer, olha, aqui a evidência tal, a evidência é muito forte, esta evidência, a somatória das evidências, às vezes, pode resultar no domínio do fato. Então, eu não saberia dizer, no caso concreto do ministro José Dirceu, eu, enquanto convivi com ele, enquanto ele foi ministro-chefe da Casa Civil, eu nunca verifiquei nada que pudesse apodá-lo de improbo, né? Então, eu não saberia dizer o que há lá nos autos. Aí precisava, com toda franqueza, examinar os autos para verificar qual foi o fundamento fático da decisão. No episódio do Collor, havia Fiat Elba, havia um cheque, né? E ele acabou sendo absolvido por falta de provas. Só acha que se hoje o Collor fosse julgado pelo Supremo, ele seria condenado? Não sei dizer, aí não sei dizer, aí é difícil. E se o Dirceu fosse julgado pelo aquele Supremo anterior, seria absolvido? É claro que sua pergunta está revelando o seguinte, se ele fosse julgado naquela época, seria absolvido, e se o Collor fosse julgado agora, seria condenado em face das decisões do Supremo, né? A sua concepção é correta, mas eu dizer a você se ele seria ou não é complicado, não saberia dizer. Deixa eu complicar mais um pouquinho, então. O Dirceu deu uma entrevista recente à Folha de São Paulo, dizendo, olha, o então candidato a ministro do Supremo, Luiz Fux, me procurou para ser recebido e disse que ia me absolver. Aí depois, né, quando julgou, me condenou. O senhor é vice-presidente da República, a presidente
está para fazer uma indicação para o Supremo. Esse comportamento do ministro Luiz Fux de fazer uma campanha, de se encontrar com o réu, isso é adequado para o ministro do Supremo? Olha, você sabe que, no geral, há essa campanha. Não há candidato à corte, seja dos tribunais intermediários ou do Supremo, que não registre o seu desejo, digamos assim, outro dia, de ser ministro. O ministro, ministro, que eu não posso dizer o nome, me mostrou um santinho de um candidato a ministro Supremo, de Tribunal Superior, do STJ, assim. O cara fez um santinho com a foto dele, colocou o currículo, deixou na mão do ministro, assim, ó, vê só me ajuda a conseguir a nomeação. Para não ter dúvida, identificou pela foto. Fez o santinho. Realmente, a coisa mais correta seria que houvesse uma discrição absoluta em função disso, né? Porque uma pessoa chega lá a uma corte intermediária ou superior e não pode ter vínculos como estes que foram relatados, eu não sei se verdadeiro ou não, mas esse não pode haver. Agora, é natural que o cidadão percorra o judiciário. Primeiro ele precisa percorrer o judiciário para obter a lista, né? O Fux procurou o senhor? Não procurou, nunca procurou. Mas alguns até procuram, com toda franqueza, procuram. Ainda mais que eu que sou da área jurídica, só Temer, você conhece, não sei se você conhece o meu currículo. Poder me ajudar? Veja que eu trouxe meu currículo para sua avaliação. Ninguém chega e diz, você me ajuda, faz campanha para mim. Eu trouxe seu currículo para sua avaliação. Acho que é uma coisa útil, não é ruim, não. O senhor acha que é correto esse processo em que o presidente indica e o Senado sabatina, está correto? Ou deveria haver uma votação, lista, dividir uma indicação do próprio Supremo, uma indicação de OAB, uma indicação do Executivo ou do Legislativo? O que o senhor acha? Já houve teses, né? Eu mesmo sustentei uma delas durante a Constituinte, que era um Supremo Tribunal Federal composto por 9 ministros, 3 indicados pelo Judiciário, 3 pelo Legislativo e 3 pelo Executivo. Mas, de qualquer maneira, o fato do Executivo indicar e o Senado Federal aprovar, ou enfim, submetê-lo a uma prova, significa uma interação dos dois poderes. Eu acho que seja uma fórmula ou outra, não há violação do princípio, digamos assim, da interação dos poderes do Estado. Uma pergunta para o senhor, que foi presidente da Câmara dos Deputados. Tem uma briga, um conflito na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. O deputado Pastor Marco Feliciano, né, ele diz que muitas vezes se mistura ali a questão religiosa com a política, mas o fato é que ele se identifica no site da Câmara como deputado Pastor Marco Feliciano. O senhor acha que ele deve sair? Estão certos que pedem a saída dele porque ele é um inimigo das minorias, ele dá declarações homofóbicas, ou ele está correto em ficar porque ele foi eleito, tem que se respeitar e ele tem que ter direito à opinião dele? A primeira dificuldade é exatamente essa, né? Você sabe, quando há a divisão das comissões, os partidos reivindicam para si determinadas comissões. E o que eu soube é que essa comissão remanesceu para o PSC, ninguém quis pegá-la, né? E quando remanesceu para o PSC indicou um candidato que foi eleito. Então, a primeira dificuldade, por exemplo, que o presidente da Câmara tem é como eliminar essa votação, como retirar. Dependeria, na verdade, da vontade dele. Agora, eu sei que as declarações dele são declarações que geram muitos conflitos, declarações do passado, e devo admitir também que a Comissão de Direitos Humanos foi criada tendo em vista a ideia de proteção das minorias. Um espaço para a minoria, né? Espaço para a minoria. Essa ideia motriz, a ideia força, a ideia geradora da Comissão de Direitos Humanos. E tornou a comissão ingovernável, né? Ele perdeu governabilidade, não, porque ela não se reúne, não vota nada. Agora, de qualquer maneira, identificadas, digamos, no passado eram mais fortemente identificadas as minorias. Sim. Então, vamos criar essa comissão para proteger e discutir os temas dessas minorias. O que ele tem que fazer, penso eu, é exatamente utilizar um critério da maior imparcialidade, porque lá também há outros membros de outros partidos. Se ele utilizar o critério da absoluta imparcialidade, como deve caber a um presidente de comissão ou até a um presidente da Câmara, eu acho que ele pode continuar. Se ele não usar esses critérios, continuará a haver esse conflito e essas oposições, né? Queria voltar a falar um pouquinho de alianças políticas. O senhor mencionou há pouco na entrevista que a antecipação do debate sobre a sucessão presidencial acabou acirrando aí os ânimos nos estados. Aí eu queria descer assim, a detalhes concretos. Tem um palanque muito complicado, me parece, lá no Rio de Janeiro, em que o PMDB, o seu partido, quer lançar o vice-governador, o Luiz Fernando Pezão, e o PT quer apresentar o Lidberg Farias. Eu pergunto ao senhor, é possível ainda construir um palanque único lá,
Ou já está dado, o PMDB aceita que haverá 2 palanques e ponto? Primeiro, eu espero que haja um palanque único, não é? E segundo, eu acho que ainda há tempo para construir esse palanque, né? E a tradição lá do Rio de Janeiro, em face do governo ser ocupado pelo governador Cabral, ou a prefeitura ser ocupada pelo Eduardo Paes, ambos do PMDB, o natural, tendo em vista a Aliança Nacional, é que o candidato seja o candidato do PMDB. Eu tenho pregado isso e insistido muito nisso, mas, como disse a você, ainda temos muito tempo para a definição definitiva das candidaturas. Eu acho que até lá nós teremos um palanque único no Rio de Janeiro. E agora, falando em tese, onde houver ali 2 palanques, a presidente Dilma e o senhor vão fazer campanha no primeiro turno, cada um para o seu candidato? Ou os senhores pretendem evitar fazer campanhas, por exemplo, no primeiro turno no Rio de Janeiro, se houver 2 palanques? Essa é uma decisão que ainda não foi tomada. E pelas minhas preliminares, né, é uma decisão que não é tomada agora. Decisão que é tomada durante a campanha. Eu acho o seguinte, eu acho que primeiro nós temos que fazer um esforço, PT, PMDB, partidos aliados, sim, de haver um palanque único nos estados. Por isso que eu falo, no Rio de Janeiro o ideal é que haja um palanque único, não é? Com as diretrizes que eu acabei de apontar. Em segundo lugar, quando houver 2 palanques, daí nós vamos examinar como é que faz. A presidente Dilma vai num, vai nos 2, eu vou em um, vou em outro, vou nos 2, ou então não vamos a nenhum. Mas isso é uma matéria do ano que vem. O senhor foi secretário da Segurança Pública em São Paulo, é alguém da área do direito. O governador Geraldo Alckmin apresentou um projeto para elevar o tempo de internação, a punição para menores infratores de 3 para 8 anos. O senhor é a favor? Olha, você sabe que no primeiro momento, quando me perguntaram isso, foi no dia que ele lançou essa ideia que veio como redução da maioridade penal. Eu disse naquela ocasião, eu disse, olha, reduzir a maioridade penal... De 18 para 16? 16 não resolve o assunto, até porque eu dei o exemplo, o sujeito com 15 anos e 11 meses comete um crime, como é que você vai fazer? Vai diminuir depois para 15? Mas aí o próprio Geraldo Alckmin me brigou, explicando que o projeto dele, na verdade, não era uma redução da maioridade penal, mas ao contrário, era um agravamento da pena, digamos assim, imposta ao menor. Hoje, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a pena máxima de internação obrigatória é 3 anos. Ele propõe que passe para 8 anos. E se o cidadão chegar aos 18 anos, que ele cumpra, vamos dizer, ele cumpriu 3, fez 18, tem mais 5. Ele cumpre os outros 5 também num estabelecimento ligado ao mesmo estabelecimento educacional. Um outro estabelecimento, talvez. Uhum. Portanto, agrava-se a pena. E eu disse, olha, estou plenamente de acordo. Mas aliás, você acha que tem que valer só para os crimes hediondos ou outras situações? Porque pelo projeto, se um menor, por exemplo, de 13 anos participa de uma rebelião, né, e um mais velho, você participa da rebelião comigo, senão você está ferrado comigo amanhã, ele eventualmente o juiz pode colocá-lo numa coisa mais grave. O argumento que os críticos dessa proposta invocam é que você pode acabar penalizando a juventude mais pobre, né, e você penalizar... adolescentes de 13, 14 anos que não cometeram crimes hediondos por uma interpretação disso. O que o senhor acha? Você disse uma coisa na sua pergunta muito interessante, que é o seguinte, quem vai decidir isso é o juiz. O juiz que, diante dos fatos relatados, vai decidir qual é o prazo que deve ser correto. Eu acho útil essa matéria, mas também não deixo de dizer que as políticas governamentais devem se voltar, como tem se voltado, muito para a juventude, exatamente para tirá-los da criminalidade. Acho que este é o ponto principal. Se nós tivermos esta fórmula, a outra fórmula me parece palatável. Chegamos aqui ao final do programa, eu queria fazer com o senhor um clássico pinga-fogo, porque apesar de ter vindo das outras vezes, eu não fiz, eu queria fazer com o senhor. Pedir que o senhor respondesse uma, 2 palavras, por gentileza. Getúlio Vargas. Um grande líder nacional, gerou a legislação trabalhista, né, que foi muito útil para os trabalhadores. Juscelino Kubitschek. Este é o presidente da alegria, né? E aquela alegria de Juscelino ajudou o desenvolvimento do país. Ditadura militar de 64. Não foi útil para o país. Embora tenha, em um outro momento, feito o Brasil crescer, mas qualquer redução das liberdades democráticas deve ser repelida. José Sarney. Foi um grande presidente na época. Você sabe que eu estava na Constituinte e se não fosse a ponderação do presidente Sarney, nós não teríamos levado com tranquilidade a Constituinte, que gerou uma Constituição extremamente democrática e participativa no Brasil. Fernando Collor. Teve seu valor naquele momento. E, olha, na verdade, naquele período, que foi um período muito tumultuado,
Acho que ele não se relacionou bem com o Congresso Nacional, com toda a franqueza. E esta falta de relacionamento gerou o problema. Hoje ele é senador, exerce até com dignidade o seu mandato. Né? Cumpriu a pena dele. Itamar Franco. Este era um homem voltado muito contra a corrupção, né? Interessante, era de uma lisura ética, pessoal, política e profissional extraordinária. Fernando Henrique Cardoso. Teve o mérito de implantar o Plano Real e de ajudar a combater a inflação. Acho que depois da Constituição houve processos determinados e um desses processos foi cumprido pelo Fernando Henrique. Lula. Este é um homem da área social, não é? Quando, acho que até em função das suas origens, ele voltou-se para os pobres. E o voltar-se para os pobres, interessante, teve não só a capacidade de colocar gente na classe média, como aumentar a produção do país, porque estes que foram para a classe média passaram a consumir. Dilma. Esta é uma grande gestora e uma grande gestora administrativa e política, né? Ela, às vezes dizem que ela não tem savoir-faire político, mas tem, ela sabe conversar politicamente. Diretor de cinema preferido? Olha, o meu é do passado, o Ingmar Bergman, né? Porque trazia... Muito bom. Um ator? Há muitos, né? Aí confesso que, se eu disser um, vou fazer injustiça com muitos outros, né? Uma atriz? Igualmente, né? Igualmente. Um cantor? Olha, eu vou ser meio brega, vão dizer que eu fui brega, mas não é verdade. Eu gosto muito das canções do Roberto Carlos. Né? Tem canções lindas. Canções lindas. Uma cantora? A Elis Regina, né? Marcou uma fase da minha vida. O senhor lançou um livro de poesia recentemente, a gente acabou não falando, vai ficar para uma outra entrevista, mas aqui o finalzinho é uma frase, um pensamento do qual o senhor gosta muito. Pode ser um verso aí que o senhor tenha composto, enfim, que faça parte do seu livro. Olha, um dia eu morava no interior e quando eu ia ao cinema, era muito menino, eu passava por um lugar que tinha Dama da Noite, Jasmim, aquele perfume me inebriava, né? Então eu ia dormindo inebriado com aquilo. Um dia, há uns 2 anos atrás, me lembrei disso. E daí eu fiz um poemeto que dizia assim, ainda lembro, com dor, aquele odor, jaz em mim o perfume do jasmim. Legal. Muito obrigado para o senhor pela entrevista, um abraço, boa noite e faça mais poesia aí, né? Vamos ver, no próximo programa a gente fala um pouquinho mais. E a notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode acompanhar todas as entrevistas no nosso site, o endereço está embaixo na sua telinha. E também ver as notícias do programa pelo meu Twitter. Tenha uma excelente semana, muito boa noite e obrigado pela sua audiência.